Mas a gente abre o programa de hoje, olha, falando de um assunto desconfortável, que te tira muitas vezes ali da sua rotina, porque é praticamente incapacitante, eu vou colocar dessa forma. Mas que às vezes a gente não sabe nem o que fazer quando inicia o quê? Uma dor de ouvido. É muito mais comum do que a gente imagina e tem mitos e verdades envolvidos, né? Vocês já devem ter ouvido muitas histórias ligadas aí até as nossas avós, né? Quando a gente está falando de dor de ouvido. Ah, de colocar um paninho quente. Será que realmente é efetivo? Então hoje a gente convidou ele, Dr. Marcel Menon, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Otorrinolaringologista, para nos contar aí mais desses mitos e verdades envolvendo dor de ouvido. Doutor, é incapacitante, né? Pode ser, é bem incômodo, né, Carol? Muito. Gente, quando são nos dois ouvidos, então, é um negócio assim, parece que você não vai conseguir suportar ali um tempinho. Então, acho importante a gente contar aqui, né, o que é mito, o que é verdade, pra gente não fazer bobagem e para alertar as mamães também, porque quando a criançada tem dor de ouvido, a gente fica com o coração partido, né, doutor? Com certeza, é isso mesmo, Carol. Muito obrigado pelo convite. Vamos esclarecer o pessoal de casa aí o que fazer quando a gente tiver esse sintoma tão incômodo. É isso, bem-vindo. Começamos já com o primeiro na tela, separamos várias situações para vocês. Olha lá, primeira delas, mito ou verdade? Dor de ouvido precisa ser tratada com antibióticos. Dois pontos importantes aqui que a gente precisa desmistificar, Carol. Primeiro, em relação ao antibiótico. Antibiótico é um remédio para combater bactérias, tá? Então, às vezes tem aquele mito popular, né? Ah, tô com uma dor, já fiz isso, já fiz aquilo, nada funciona, então eu vou tomar antibiótico e resolve com tudo. Não é assim que funciona, né? E ao mesmo tempo, a dor de ouvido, ela é um sintoma, ela não é uma doença. Então, ela pode ser uma manifestação de uma série de doenças. Então, o antibiótico, ele é adequado para o tratamento das causas infecciosas, né? Das otites, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas ele não é a cura milagrosa para todo tipo de dor de ouvido. Então, se tá com dor de ouvido, não tire da cabeça, vou tomar um antibiótico para ver o que acontece. Procura o otorrinolaringologista antes. Porque existem várias causas, desde então, de uma questão ligada a uma bactéria, como você colocou, que é o que a gente vai discutir, até na natação, né, na piscina, quando entra um pouquinho mais de água no ouvido, e até friagem, né, doutor? Ficar muito tempo exposto, assim? Exatamente, da mesma forma como se a gente pegar um gelo, por exemplo, e ficar segurando muito tempo, aquilo vai causar uma dor, mas aquilo não é uma infecção, você não precisa tomar um antibiótico para aliviar. Então, algumas situações também, se a gente toma alguma friagem ou se tem um acúmulo de cera que está pressionando, isso pode causar dor de ouvido e não é a situação que você vai precisar usar antibiótico. Perfeito. Antes da gente continuar até com mito e verdade, eu sei que você trouxe aqui já uma amostra pra gente. Quando temos dor de ouvido, onde que ela acontece realmente? Pode ser em lugares diferentes, né? Exatamente. E o mais Vou pedir para você curioso deixar ele paradinho ainda, que os meninos vão mostrar. Claro. Aqui, isso. Pode aqui, ó, doutor. Isso. Pronto. Então, assim, quando a gente vê o ouvido, quando a gente fala das infecções, existem dois grandes tipos de otite, né? As otites externas, que acometem a região do conduto auditivo externo, que vai desde o pavilhão, que é o que a gente vê, a orelha para fora, até a região da membrana timpânica, tá? E são as famosas otites do verão, né? Que estão associadas à exposição à água, a bactérias entrando de fora para dentro. E tem também as otites médias, que acometem a região da orelha média, que é essa região que fica para trás do tímpano e que tem uma comunicação com o nosso nariz. Por isso que a gente chama as otites médias da otite do inverno, porque elas estão associadas à gripe, a resfriados, até mesmo a própria rinocinusite, que por um problema na região nasal acaba acumulando secreção ali e que predispõe a infecções, ao acúmulo de bactérias, né? A bactéria se aproveitar daquela situação para causar dor. Entendi. Mas o mais curioso é que muitas vezes a sensação de dor de ouvido, a hora que o paciente aparece no nosso consultório, a gente vai examinar, a orelha tá linda, maravilhosa, não tem nada. Existem outras causas em outras estruturas vizinhas, adjacentes à nossa orelha, que também podem causar dor. Então, a própria disfunção da ATM, que é essa articulação que fica bem na frente do ouvido, que o pessoal tem bastante estalo, é uma situação que também pode causar dor. Então, só examinando realmente para ter o diagnóstico correto e saber como vai conduzir aquela dor de ouvido. Perfeito, não tem regra e não tem ali receita de bolo. Não tem, infelizmente não tem.
Vamos pro próximo mito ou verdade? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Limpeza de ouvido deve ser feita com hastes flexíveis. Isso é mito ou é verdade, doutor? Carol, a cera, ela na verdade é uma proteção da nossa orelha. Então a gente não precisa limpar, não é para fazer uma remoção, né? Agora, é claro, né? Aquela cera que já fica anti-higiênica saindo para fora, com o próprio dedo, com uma toalhinha, a gente consegue remover. A gente tem uma piada dentro do meio otorrinolaringológico que a gente fala, né? A orelha tem que limpar com o cotovelo, né? Que é para não limpar mesmo. É justamente para não limpar. Por que não? E aí, em situações que existe um acúmulo muito grande de cera, que a pessoa já está sentindo o ouvido entupido, já está incomodando, aí procurar um otorrino, porque só dessa forma a gente vai conseguir remover, seja através de uma lavagem, seja através de instrumentos específicos. Perfeito. Qual que é o problema da haste flexível? Ela é muito grossa se a gente comparar com o conduto auditivo. Então, no momento que a gente introduz no conduto, na verdade o que ela está fazendo, ela está empurrando a cera lá para o fundo, entendeu? E além disso, pode acontecer algum acidente, introduzir mais do que deve, perfurar o tímpano, e aí vai ser um problema muito pior do que propriamente a cera. E o que tem escrito na embalagem destas hastes é justamente isso, é que ninguém lê, né? Mas para não utilizar no ouvido. Engraçado, né, gente? Pois é. Então, é mito, não pode. E tem que procurar o médico. Vamos pro próximo, mito ou verdade? Olha lá. A atividade aquática pode causar dor de ouvido. Isso é verdade. Isso entra dentro daquela situação das otites externas que eu estava falando, né? De quando a gente tem um problema na região vindo de fora para dentro. Então, quando a gente tem as otites do verão, é justamente isso, né? A gente vai numa situação vai no mar ou na piscina, ou mesmo pelo próprio trauma, né? Tem pessoa que gosta de coçar a orelha com a tampa da caneta, ou mesmo com o próprio cotonete. Aquilo acaba enfraquecendo a pele da região do nosso conduto auditivo e predispõe às infecções. A própria água também, né, ela é um meio para que bichos, né, as bactérias que não normalmente vivem dentro da orelha, entrem lá para dentro e predispõem a essa infecção. Então é verdade sim, né, a exposição constante à água, não sempre, mas pode sim predispor às otites externas. O que não fazer então? Teve lá aula de natação, competição, coisa e tal, final do dia, dor de ouvido. O que a gente não pode fazer, doutor? Eu acho que o ideal, assim, claro, não é para não deixar de ir no mar, mas se sentiu entupido, evitar de ficar cutucando muito, evitar de introduzir objetos dentro da orelha, justamente para não enfraquecer aquela proteção da nossa pele e causar uma infecção. Se por algum motivo teve uma atividade aquática, está sentindo o ouvido entupido ou mesmo com dor de ouvido, procurar o otorrino para a gente ver com o otoscópio, que é aquela luzinha que a gente consegue ver até a região do tímpano, e aí fazer um diagnóstico adequado, se precisa de antibiótico, seja por gota, seja pela boca, ou se é só cera para a gente remover. Aqueles pulinhos assim, sabe, chacoalhando a cabeça com a toalha, podem ajudar, né, nesse pós-atividade aquática? Se foi o acúmulo só de água, né, com certeza, mecanicamente só de agitar, a gente consegue, pela própria gravidade, né, remover aquele excesso de água. Mas o que pode acontecer se a pessoa já tinha um pouquinho de cera e aí molhou, ela fica amolecida e termina de tapar. Entendi. É uma possibilidade que pode acontecer e aí só fazer o movimento com a cabeça não vai remover e não vai aliviar, só fazendo a remoção no consultório mesmo. Eu tenho uma pergunta ligada a mito e verdade, que é o seguinte, pensando na questão fisiologia da orelha, tá? Fisiológica, então, no desenho, no canal, tem pessoas que têm mais predisposição exatamente por ter um canal maior ou menor, enfim, e acabam tendo essas infecções de repetição por isso? Isso é muito curioso, Carol, porque sim, você tem toda a razão, a pessoa que tem o conduto mais estreitinho, ela tem uma chance de, não só de acumular mais cera, mas com qualquer coisinha de cera ela já sente entupido e precisa remover. Mas não só pela questão anatômica, pela própria pele do conduto auditivo, que a gente tem glândulas sebáceas, sudoríparas, a produção de cera de cada pessoa é diferente. Entendi. E não tem uma característica específica que determina se é muito velho ou se é uma pessoa jovem, né? Cada um produz de uma forma diferente. Então tem gente que nunca precisou fazer remoção de cera, tem gente que a cada 3 meses está lá no consultório para remover. Então, acaba sendo regular. Então por isso que precisa ir à consulta para saber se é uma situação desse, né? E ter já esse controle para remoção em consultório para não ter problema. Perfeito. Muito bom. Próximo mito ou verdade, olha lá. Compartilhar fone de ouvido não causa infecção. Mito ou verdade?
Acho que, em primeiro lugar, a questão aqui é até uma questão de higiene. De higiene, com certeza. Não é legal a gente ficar compartilhando, da mesma forma que não é legal o remédio de nariz ou o aparelho de dente compartilhar entre as pessoas, né? Mas o fone de ouvido, ele pode, assim como a água, ele pode ser um vetor, né, de levar a bactéria de uma pessoa para outra e predispor infecção, né? Ainda mais se for aqueles fones de ouvido de introduzir, né, que vão para dentro da orelha. Então, não é aconselhável, né, que a gente fique trocando fone de ouvido de uma pessoa para outra. Eu já digo, esse ponto é só meu. O meu ponto é bem exatamente isso. É só meu esse. O gato higieniza antes de colocar todo dia. E esse é só meu, tá vendo? Não pode compartilhar, gente. Lembrem-se disso. Mas a primeira pergunta que eu fiz quando a gente trocou o ponto, eu falei, gente, esse é só meu? Não, Carol, só seu. Não é verdade? A gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Vocês veem, uma coisa que faz parte, inclusive, da minha dinâmica de trabalho, pode trazer um problema se a gente não fizer da forma adequada, né? Tá aí. Vamos pro próximo, ó. Gripe e sinusite não causam dor de ouvido, mito ou verdade? Isso é mito dentro daquilo que eu tinha explicado agora há pouco, né? Então, até agora a gente falou das otites externas, né? Que é tudo que acomete a orelha, da região de fora até o tímpano. Ok. A otite média, ela tem uma associação grande a doenças respiratórias, como as gripes, resfriados, sinusites. Justamente porque essa condição prejudica o funcionamento dessa estrutura que chama tuba auditiva, que é uma comunicação que a gente tem entre a rinofaringe, que fica lá no fundo do nosso nariz, e a região da orelha média, né? E quando essa comunicação não está funcionando direito, por causa de uma inflamação, por causa de acúmulo de secreção, e até outras situações também, nas crianças, né, que tem adenoide, que a tonsila-faringe fica lá no fundo do nariz, quando ela é muito aumentada, e isso é uma das causas que predispõe o acúmulo de secreção para dentro do tímpano, e aí infecções de repetição, sensação de dor de ouvido ou mesmo o acúmulo daquela secreção cronicamente que vai causar a sensação do ouvido entupido. Então, por isso, muitas crianças precisam da cirurgia nessa fase para diminuir e melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Perfeito. Essa é uma das indicações da cirurgia de adenoidectomia e da colocação do tubinho de ventilação, que basicamente a gente faz um furinho no tímpano e coloca uma comunicação entre o meio externo e a orelha média para ventilar aquela região e evitar de acumular secreção e ficar predispondo a infecção. É assim, então, a cirurgia, doutor? É simples assim, não é tão... Claro, é uma cirurgia, né? Delicada. Mas é uma cirurgia delicada do ouvido, precisa ser feita com microscópio, né? Mas assim, o mecanismo de ação da cirurgia é bem simples. Muito interessante, também não sabia. Agora, é mito ou verdade que o paninho quente da vovó funciona? O paninho... As vovós têm a sabedoria popular, né? Elas sabem de tudo. Com certeza. A questão térmica, né, da temperatura, para qualquer tipo de inflamação, ajuda sim, né? Então, independentemente da causa, né? Claro que isso não afasta a necessidade da gente investigar por que está tendo a dor de ouvido. Mas para aquele momento crônico, aquele momento agudo que a pessoa está com muita dor, um paninho pode ajudar com certeza. Passa ali, nossa, muita lembrança da minha infância, minha mãe lá passando, ferrinho, né, na fraldinha, colocando, gente. Pode Quem ajudar, nunca, sim, pode ajudar, então, com certeza. É dito aí popular, mas que pode ajudar. Vamos pro próximo, olha lá. Viajar de avião pode causar dor de ouvido, mito ou verdade? Verdade, e não só o avião também, aquela sensação de ouvido entupido quando a gente desce a serra para ir para a praia, quando sobe, é o mesmo motivo. O que acontece? Quando a gente tem a pessoa normal, mas isso se agrava na pessoa que tem aquele problema do nariz, né? Então tá com a rinite atacada, atrapalha o funcionamento da tuba auditiva, novamente, que é a comunicação entre o ouvido e a nossa orelha. E o nosso tímpano, ela é uma membrana bem fininha, íntegra, né? Então ela não existe comunicação entre a orelha externa e a orelha média, né? E quando a gente tem essa variação da pressão do avião, ou seja, de descer a serra, o que acontece é que a pressão dentro da orelha fica uma e a pressão externa está variando. Isso faz com que o nosso tímpano abaule ou retraia, né? E essa sensação o fato dela não estar em repouso, relaxada, dá justamente a sensação, pode causar o ouvido entupido e também a dor, né? Então é legal a pessoa que tem uma rinite, que tem ou mesmo que esteja gripada, trate muito bem o nariz antes de viajar de avião, ou mesmo
quando vai descer a serra, porque senão essa comunicação não vai funcionar e existe a chance dela ter dor de ouvido. E é um ambiente, pensando na questão do avião, é um ambiente que ele aumenta quadros alérgicos de estarmos ali num lugar fechado por um tempo maior, né? Que tem estofado, que tem a sua poeira, ar-condicionado. Então já junta muita coisa para piorar essa situação. Agora, é mito ou verdade, então, que a gente tem que, no momento do pouso, da decolagem, tá com chiclete, mascando um chiclete, coisa assim, pode ajudar? Pode muito ajudar e faz muito sentido. Tanto o chiclete, né, quanto a bala, na verdade, o movimento de engolir faz justamente com que o músculo que fica bem na beirinha dessa tuba auditiva faz com que ela abra. E aí a gente equaliza essa pressão. Então, engolir, ou mesmo fazer o que a gente chama da manobra de valsalva, né? Que é aquilo quando a gente fecha o nariz. Sim, de tampar o nariz. Até sentir o ouvido fazer... Isso que a gente está fazendo aqui é justamente forçar com que o ar entre para dentro da região da cavidade timpânica, da orelha média, para que essa membrana que estava toda tensa, toda abaulada, volte ao repouso e aí vai dar aquela sensação de normalidade. Então tem que fazer tudo isso. É uma ótima ideia. Eu me lembro de uma situação, não sei quem também, talvez aí do público já tenha passado por isso, quando o João, meu filho, era muito pequeno, mamava ainda, num dos voos tinham me dito, coloca ele pra mamar. Subindo e descendo. E eu fiz. Tá certo, doutor? Exatamente isso, pelo mesmo motivo. Pra ele continuar sugando. Quando ele tá mamando, né, ele tá engolindo e abrindo essa comunicação. A única dica importante, né, não só para o avião, mas assim para a vida, evitar do bebê mamar muito deitado. Porque nos bebezinhos pequenininhos, a tuba auditiva ela é mais curtinha e ela é um pouquinho mais horizontal. Então, não só, por exemplo, a criança que mama mamadeira deitada também, isso aumenta a chance do leite vir para dentro da orelha e vai aumentar a chance de ter infecção. Sério, né? olha. Então, sempre que tiver essa deglutição, né, ela fazer tem que ter a sua mais altura, verticalizado, principalmente na mamadeira, né? Para mamar no peito, se a criança não tem esse problema das otites de repetição, é natural. Tem uma série de posições adequadas, né? Varia muito. Mas a mamadeira, principalmente, é o principal dos problemas. Mamar deitado é uma das Nossa, nada das de estar lá deitado e segurar a mamadeirinha assim. Tem que pensar nessa altura. Sentadinho a mamadeira. Não, e sem contar que tem questão de refluxo, de engasgo. Ai, gente, aí já é uma outra pauta, outros problemas que a gente, né, quem é mãe sabe, já dá uma aflição. Mas valeu a dica, então. Quem for pegar voo agora, principalmente nas férias, já sabe. As crianças também precisam estar aí, né, com a mamando, enfim, comendo alguma coisa. Vamos lá que tem mais, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Dor de ouvido pode estar relacionada à saúde bucal, mito ou verdade? Definitivamente. Entra novamente naquela questão que eu falei das causas não otológicas, né, causas não de ouvido, que causam dor de ouvido, né? Numa causa dessa, por exemplo, vai adiantar eu pingar antibiótico na orelha? Não vai mudar nada. Então, quais são essas situações? Em primeiro lugar, e muito comum nos adultos, principalmente, a disfunção da ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que fica logo na frente do nosso ouvido e que é responsável por fazer a gente abrir a boca, né? Se a gente puser o dedo dentro da orelha e abrir e fechar, a gente vai sentir esse movimento como ela fica super próxima do ouvido. Toda articulação no nosso corpo, ela tem que funcionar que nem uma dobradiça de porta, lisinha, sem ranger. A pessoa que tem a disfunção de ATM, eu tenho, por exemplo, olha como estala quando eu abro a boca. Isso é osso raspando em osso, isso causa inflamação e isso causa dor, né? E aí o que a gente precisa fazer é tratar a ATM, não vai adiantar pingar antibiótico no ouvido, não vai adiantar tomar antibiótico pela boca, né? Assim como a ATM, causas orofaríngeas e dentárias também podem causar sensação de dor de ouvido, né? Então, pessoa que está com uma cárie, algum problema de canal, amidalites, dor de garganta, a pessoa que fez cirurgia de amidalectomia, né? Também. Por quê? Porque a inervação sensitiva da nossa garganta é muito semelhante à do nosso ouvido. Então, quando tem uma inflamação na região da boca, do dente, da garganta, também pode dar a sensação de dor de ouvido. É a mesma coisa também, é comum, já que a gente estava falando dos bebês, né? Eu também estou com um filho pequenininho agora. Que legal, doutor, parabéns. Obrigado.
é comum no pronto-socorro infantil, né? A mãe chega falando, meu filhinho tá colocando a mãozinha na orelha, tá com otite, o pediatra vai lá ver a orelha e tá linda, maravilhosa, não tem nada. O que pode acontecer? Dentinho que tá nascendo e pode dar a sensação de dor de ouvido. Também. E não vai adiantar ficar tomando antibiótico, entendeu? É verdade, às vezes, claro, com orientação, né, gente? Principalmente para criança, não dá absolutamente nada sem orientação. Então, analgésicos, enfim, pode ajudar, mas precisa falar Claro. com o otorrino, com o pediatra, né? Ter essa liberação aí. Mas olha quanta coisa que pode causar dor de ouvido. Tá vendo? Mas o paninho quente, no momento do aperto, pode ajudar bastante. Você tem razão, concordo. Vamos lá. Fu, hoje não, esta semana e próxima semana, minha queridíssima coordenadora Fuzi está me dirigindo, Glaucia está em férias. Bem-vinda, viu, Fu? Eu ia te dar as boas-vindas na abertura, já emendei uma coisa na outra e acabei não falando, ó, bem-vinda. Já tem perguntinhas do público, certo? Já. Então vamos lá. Tomar vento ao andar de carro com o vidro aberto pode causar dor de ouvido? Pode, mas é novamente aquela situação que eu falei do pegar o gelo na mão e causar a dor de ouvido, né? Tá. Então, ainda mais dentro da orelha, que é uma região super sensível, quando a gente tem o vento gelado batendo dentro da orelha, por uma questão de contração da musculatura e dos próprios vasos que a gente tem dentro da orelha, aquilo pode dar a sensação de dor. Tá. Mas não necessariamente aquilo é uma infecção, né? Entendi. Então, pode ser uma coisa temporária, né? Que com o próprio paninho da vovó, a hora que chegar dessa viagem, já está resolvido, não precisa fazer mais nada, né? Agora, se for uma dor persistente por muitos dias associados a outros sintomas, sempre procurar o especialista para fazer o diagnóstico e o tratamento correto, né? O vento é uma questão que a gente tem que se preocupar também, não só por conta de dor de ouvido, mas, por exemplo, o pessoal andando de moto, sem capacete, por exemplo, ou mesmo colocando a cabeça para fora. Isso não só em humanos, em cachorros também, né? Sempre tem corpo estranho também, que pode vir insetos ou pedregulhos que saem da rua e que podem entrar na orelha, no olho, no nariz e que pode causar problema. Então, ter bastante cuidado nessa situação de tomar vento num carro, por exemplo. Entendi. Né? Não, e você sabe o que eu me lembrei agora? Eu sou corredora, né, doutor? E nos dias muito frios, eu uso uma proteção aqui que protege cabeça e orelha, né? Pra gente não arriscar. Eu acho. É importante, né? Não, até pro seu conforto, né? Imagina ficar correndo com dor de ouvido, mesmo com a sensação da orelha gelada, né? Então, assim, se é uma coisa que incomoda, definitivamente recomendo. Tem coisa que é lançada, enfim, que a gente fala, isso é marketing, serve pra nada. Não, serve. Pois é. Então lembrem disso também, quem gosta aí de correr na rua. Vou colocar já perguntinhas do público. Quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Sandra, um beijo pra você. Bruxismo pode causar dor de ouvido? Nesse caso, a aplicação de toxina botulínica pode ajudar? Olha que legal a pergunta da Sandra. Pode sim. O bruxismo, ele tá associado à disfunção da TM, que eu falei, né? Que é a articulação temporomandibular que fica logo aqui na frente da orelha. Tem uma série de causas e o bruxismo é uma delas, né? O que é o bruxismo? Quando a pessoa, por algum motivo, ela range muito o dente durante a noite, em geral associada à ansiedade, né? Principalmente a hora que a gente vai dormir, né? E aí tem uma série de tratamentos cujo especialista é o cirurgião bucomaxilo, né? Então, que podem variar desde a plaquinha, o uso de analgésicos, mas a toxina botulínica é sim uma alternativa terapêutica para o tratamento do bruxismo, principalmente se ele estiver causando dor de ouvido. O bruxismo é uma coisa que é super incômoda, né? E ela pode causar dor de ouvido, dor no pescoço, dor de cabeça, dor no rosto, até zumbido e tontura pode causar. Olha, não, e essa questão do zumbido, doutora, ela é mais comum do que a gente imagina, né? Nas pessoas hoje terem essa queixa do zumbido? Ainda mais com essa epidemia, digamos assim, de ansiedade, nervosismo, estresse, né? Não só por causa do bruxismo, mas por uma série de causas. Sem dúvida nenhuma, as alterações emocionais, de forma geral, são a principal causa do zumbido. Né? Então você tem razão, tem que ficar atento. Mas também tem que investigar, né? Pode estar associado a uma perda auditiva e alguns outros fatores também. E de qualquer forma, gente, não pode deixar para lá, né? Tem que investigar mesmo, porque tanto a TM, como você citou algumas vezes, quanto a própria dor de ouvido, vai te tirar da rotina, vai diminuir a concentração, vai diminuir como você se entrega nas atividades, produtividade de trabalho, né? Então, hoje, com tantas coisas, né, e com os diagnósticos tão claros, eu acho que não dá para bobear, né, doutor? É isso. Vamos fechar com perguntinha do público, Fu? Dá tempo?
A última perguntinha, então. Olha lá quem escreveu pra gente. Cláudia, obrigada, um beijo. Meu marido diz que produz muita cera e vive fazendo lavagem. O que pode ser? Predisposição pessoal, como você mesmo tinha feito o diagnóstico, Individual. Carol. Pode ser que, que ele tenha um conduto mais estreito ou por qualquer outro motivo ele produz mais cera do que o normal. Não é uma doença, não predispõe nenhuma doença. O pior que vai acontecer é ele ter que frequentar o consultório do otorrino um pouquinho mais de vezes e fazer essa remoção de forma adequada. E mais uma vez, evitar de ficar cutucando, colocando as hastes flexíveis que ajudam a acumular ainda mais, né, e empurrar, condensar aquela cera lá no fundo da orelha e aí demandar uma remoção no consultório. E não pingar nada, né, doutor? Só sob orientação médica, Só, né? Só o remédio. Porque tem também antibióticos locais que são de gotinha e tal, mas que precisam. E mesmo para cera, tem algumas medicações que a gente passa que elas ajudam a amolecer a cera e até facilitam na hora da remoção. Tá. O que não pode a pessoa já partir do princípio que ela está ouvindo mal por conta de cera, pingar alguma coisa da cabeça que pode dar o problema. Imagina se o problema não era cera, era uma perfuração no tímpano, por exemplo. Ela vai jogar o remédio lá para dentro, vai cair lá para dentro da orelha média e pode causar problemas muito piores. Olha só. Não pode bobear, gente. Vou agradecer o doutor que deu uma aula, né? Doutor Marcel Menon. Ele é otorrinolaringologista e vocês encontram o trabalho dele aqui o agradecimento é o @hospital_ Albert Sabin, certo? Perfeito. É isso? @hospital_ Albert Sabin. Tudo junto lá no Instagram para encontrar o trabalho de Marcel Menon, otorrinolaringologista. Obrigada, viu, doutor?